Você já se perguntou até onde iria para encontrar a sua verdadeira essência? Ana, uma jovem de 29 anos, sempre se sentiu como uma sombra em sua própria vida, lutando contra a pressão das expectativas familiares e sociais. Desde pequena, sonhava em ser artista, mas as vozes ao seu redor a levaram a um caminho que não era o seu. Em um mundo onde o sucesso é medido por títulos e estabilidade financeira, Ana se via presa em um emprego que não a satisfazia e em um relacionamento que a deixava mais insegura a cada dia. Sua vulnerabilidade estava em não saber como dizer não e priorizar o que realmente desejava. O cenário da história se passa em São Paulo, uma metrópole pulsante, onde as luzes brilhantes contrastam com as sombras das inseguranças pessoais. As ruas são repletas de pessoas apressadas, cada uma carregando seus próprios sonhos e medos. O caos urbano é tanto uma inspiração quanto um obstáculo para Ana. Em meio a essa correria, ela sente que sua voz se perde, sufocada pelo barulho e pela indiferença. O conflito principal surge quando, após uma grande decepção em sua vida profissional, ela é forçada a confrontar suas escolhas e a realidade de que, se não mudar, continuará a viver uma vida que não é sua. Essa decepção a leva a um momento de reflexão profunda, onde ela se vê no limiar de uma transformação. A batalha interna de Ana é intensa. Por um lado, há o desejo de agradar e se encaixar, e por outro, a necessidade de liberdade e autenticidade. No fundo, ela luta contra o medo de falhar e a sensação de que nunca será suficiente. O que a motiva a seguir em frente é a esperança de que, ao finalmente dizer não às expectativas alheias, ela possa abrir espaço para um sim à sua verdadeira paixão pela arte. Essa jornada não é apenas uma busca por sucesso, mas uma luta pela sua própria identidade e um grito por justiça social em um mundo que muitas vezes marginaliza aqueles que não se conformam. Ao longo dessa trajetória, Ana encontrará amizades inesperadas que desafiarão suas crenças e abrirão novos caminhos, mostrando que a verdadeira força vem de dentro e que cada passo em direção ao autoconhecimento é uma vitória. Eu me lembro do dia em que tudo começou a mudar. Depois de uma demissão inesperada, o chão sob meus pés parecia ter sumido. Aquela era a oportunidade perfeita para finalmente buscar a arte, mas, em vez disso, eu me sentia ainda mais perdida. O medo da incerteza e a pressão para me reerguer rapidamente me envolviam como uma névoa densa. Foi nesse momento que conheci Clara, uma artista de rua que pintava murais vibrantes na cidade. Ela era o oposto de mim, ousada, livre e cheia de criatividade. Clara não apenas me desafiava a olhar para o mundo de uma nova maneira, mas também me forçava a confrontar a realidade de que eu estava vivendo uma vida que não escolhi. Clara se tornou uma amiga valiosa, mas também um espelho que refletia todas as minhas inseguranças. Enquanto ela compartilhava suas experiências de rejeição e aceitação, eu percebia como suas falhas a tornavam mais forte. A cada conversa, eu me sentia empurrada para fora da minha zona de conforto. A vulnerabilidade dela me fazia questionar as minhas próprias crenças e a maneira como permiti que os outros moldassem minha vida. Mas, mesmo assim, a resistência era forte. Eu hesitava em me abrir completamente, temendo que, se falhasse, não teria mais como voltar atrás. Ao mesmo tempo, havia o peso das expectativas familiares. Meu pai, um defensor de carreiras seguras, desaprovava qualquer tentativa de seguir o caminho da arte. Numa discussão acalorada, ele me disse que eu estava jogando minha vida fora, e sua frustração ressoava em cada palavra. Aquilo me feriu profundamente, mas também me fez questionar. Eu realmente estava disposta a sacrificar minha felicidade para agradar alguém? A batalha entre o desejo de ser aceita e a necessidade de ser autêntica me deixava em um conflito constante. A cada passo que dava em direção à arte, surgiam novos desafios. A falta de recursos para me sustentar enquanto perseguia meu sonho era uma sombra constante. Comecei a me envolver com um coletivo de artistas que, apesar de suas boas intenções, enfrentava suas próprias dificuldades. O ambiente era competitivo e as inseguranças se tornavam ainda mais palpáveis. Era um ciclo vicioso.
quanto mais tentava me afirmar, mais me sentia invisível. A pressão para ter sucesso rapidamente me fazia sentir que eu estava sempre 2 passos atrás. As lições que aprendi eram pequenas, quase imperceptíveis. Cada fracasso parecia um peso a mais na minha bagagem emocional. Mas, em meio a toda a dor e a confusão, havia uma centelha de esperança. Eu comecei a entender que, mesmo nas dificuldades, havia oportunidades para crescer e aprender. E, mesmo que a jornada fosse repleta de incertezas, eu sabia que estava, finalmente, começando a lutar pela minha verdadeira essência. A cada dia que passava, o peso das expectativas e os desafios se acumulavam como nuvens escuras no meu horizonte. A confiança que começava a construir era constantemente testada. Clara, que antes era uma fonte de inspiração, parecia estar distante. Ela se envolveu com um projeto maior, uma exposição que prometia visibilidade e reconhecimento. Eu a apoiava, mas, por dentro, uma semente de ciúmes começou a crescer. A sensação de que eu estava ficando para trás me fazia sentir insignificante, como se minhas tentativas de me afirmar artisticamente fossem em vão. Quando ela começou a me ignorar, a dor da sua ausência se transformou em uma crise interna. Eu me perguntava se a amizade dela era real ou apenas uma fase passageira, e essa incerteza me fez hesitar em buscar a minha própria voz. Além disso, a situação financeira se tornava cada vez mais crítica. O aluguel estava atrasado, e eu sabia que precisava de um trabalho fixo para me manter. O dilema era cruel: aceitar um emprego que não me inspirava ou arriscar tudo em busca de um sonho incerto. Quando finalmente decidi me candidatar a uma vaga em uma galeria de arte que considerava uma oportunidade de ouro, fui surpreendida por um e-mail de rejeição. O golpe foi devastador e a sensação de fracasso apertou meu peito como um abraço sufocante. A pressão também vinha da minha família. Meu pai, ao saber da minha decisão de tentar a galeria, ficou furioso. Ele disse que eu estava desperdiçando meu potencial, e isso me fez questionar se eu realmente tinha algum valor. A cada crítica, a cada olhar desaprovador, eu sentia as cordas da minha determinação se afrouxarem. O medo de falhar e desapontar todos à minha volta me fez vacilar. Comecei a me perguntar se eu estava apenas seguindo um caminho que não era para mim, se a arte era, de fato, o meu propósito, ou apenas uma fuga. Nessa turbulência emocional, conheci Lucas, um artista que havia enfrentado suas próprias batalhas. Ele me encorajou a participar de uma instalação coletiva, mas a proposta veio acompanhada de um aviso. A competição seria acirrada e, para ter um espaço, eu precisaria ser ousada. A ideia de expor meu trabalho em um cenário tão exposto me aterrorizava. No entanto, a possibilidade de finalmente ser vista, de finalmente ser reconhecida, acendeu uma chama dentro de mim. Eu sabia que precisava enfrentar meus medos, mas a dúvida persistia. E se eu falhasse de novo? A amizade com Clara, que já era um alicerce, agora parecia um campo minado. Eu não tinha certeza se ela me apoiaria se eu decidisse me inscrever na instalação, e ao mesmo tempo, a ideia de competir com ela me deixava angustiada. Essa tensão começou a criar um abismo entre nós. A vulnerabilidade que antes nos unia agora parecia ser uma barreira, tornando-se um teste de lealdade e identidade. O que eu desejava, ao mesmo tempo que temia, era a liberdade de ser eu mesma. Mas o caminho estava repleto de incertezas, e eu estava à beira de um colapso emocional. A luta pela minha própria voz se tornava mais complexa, e eu sentia que uma mudança drástica estava prestes a acontecer, como se um novo capítulo estivesse se formando nas sombras da minha incerteza. No dia em que tudo mudou, eu estava em casa, cercada por pincéis e telas, quando recebi uma mensagem inesperada de Clara. Ela me convidou para um evento que estava organizando na galeria, uma noite de abertura para a exposição que tanto sonhava. Meu coração disparou. A ideia de vê-la novamente, de interagir com ela em um ambiente tão carregado de emoções, me deixou animada e ansiosa ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida me consumia. O que eu diria a ela? Como estaria o clima entre nós? A insegurança se apoderou de mim e eu hesitei em responder. Decidi ir.
mesmo que a perspectiva de enfrentar Clara me deixasse nervosa. Quando cheguei à galeria, o ambiente estava vibrante, mas a ansiedade martelava em minha mente. Enquanto caminhava por entre as obras expostas, vi o trabalho de Clara. Intenso, ousado e cheio de vida. Um nó se formou em minha garganta. O que eu poderia oferecer em comparação? Mas, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de determinação começou a surgir. Ali estava eu, cercada por arte, por pessoas que respiravam criatividade. O peso das minhas inseguranças começava a parecer menos opressivo. Logo, Clara apareceu. Ela estava radiante, cercada por admiradores e críticos, mas quando nossos olhares se cruzaram, algo mudou. Ela sorriu para mim, um sorriso genuíno, e me puxou para perto. A conversa fluiu, e conforme falávamos sobre os projetos, percebi que a distância que eu havia sentido não era intencional. Clara tinha se perdido em seu próprio mundo, assim como eu. Essa revelação me trouxe um alívio inesperado. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu quando, durante a noite, um crítico de arte se aproximou de mim. Ele havia notado a minha hesitação e me questionou sobre meu trabalho, sobre o que eu estava criando. Fiquei paralisada por um momento, mas algo dentro de mim se acendeu. Comecei a falar sobre minhas ideias, sobre as emoções que me moviam e, para minha surpresa, ele ficou interessado. O que começou como uma conversa nervosa se transformou em um diálogo vibrante, onde compartilhei não apenas minhas inspirações, mas também minhas lutas. Ao final, ele me incentivou a mostrar meu trabalho em uma próxima oportunidade. A adrenalina correu em meu corpo e percebi que, por trás das minhas inseguranças e medos, havia uma chama criativa que não havia se apagado. Uma nova possibilidade se apresentou diante de mim. Eu poderia, sim, ser vista. A ideia de participar da instalação coletiva agora parecia menos assustadora, e mais como uma chance de me afirmar. Eu não precisava competir com Clara. Podíamos coexistir em nossos próprios espaços, cada uma com suas histórias e vozes. A partir daquele momento, as barreiras que me separavam de meus objetivos começaram a se desvanecer. Novas oportunidades se formaram, não apenas em relação à arte, mas em relação à minha amizade com Clara. O que antes parecia um campo minado agora era um terreno fértil para diálogo e compreensão. Eu percebi que a competição não era entre nós, mas dentro de mim. A luta que eu enfrentava não era sobre ser melhor ou pior, mas sobre ser verdadeira. Saí da galeria naquela noite com uma nova determinação. A jornada seria desafiadora, mas eu estava pronta para enfrentá-la. O próximo passo era claro. Eu precisava me inscrever na instalação e mostrar ao mundo o que eu era capaz de fazer. O medo ainda existia, mas agora era acompanhado de uma nova força. Estava na hora de me afirmar, de buscar minha voz e deixá-la ecoar, não apenas no universo da arte, mas na minha vida. Uma nova fase estava prestes a começar, e eu estava decidida a abraçá-la. Naquela noite, enquanto as luzes da galeria brilhavam intensamente, o peso da expectativa começou a se tornar insuportável. A instalação coletiva estava se aproximando, e eu sabia que precisava me inscrever. Contudo, algo me paralisava. O medo de ser julgada, de não ser boa o suficiente, tornou-se um monstro dentro de mim, sussurrando dúvidas a cada passo que eu dava. Clara estava ali, sob os holofotes, como sempre, e eu me senti uma sombra. O sorriso dela, que antes me encorajava, agora parecia um lembrete constante do que eu achava que nunca poderia ser. Mas, naquela noite, algo dentro de mim mudou. Em uma conversa com Clara, ela mencionou como havia enfrentado seu próprio medo antes de expor suas obras pela primeira vez. Suas palavras ressoaram em mim, como um eco de coragem que eu havia esquecido. Eu percebi que, assim como ela, eu também tinha batalhas internas. Decidi que não poderia deixar que o medo vencesse mais uma vez. Assim, no momento em que a galeria começou a se encher de pessoas, uma onda de determinação tomou conta de mim. Com o coração acelerado, fui até a mesa de inscrições. O papel em branco parecia um abismo, e eu hesitei por um segundo.
mas lembrei da conversa que tivera com o crítico, da paixão que sentira ao falar sobre minha arte. Respirei fundo e escrevi meu nome. A adrenalina subiu, e quando o organizador anunciou a lista de artistas selecionados, meu coração parecia querer sair pela boca. Quando meu nome foi chamado, um frio na barriga me acometeu, seguido por uma onda de euforia. Eu havia conseguido. Mas, ao mesmo tempo, o medo de expor meu trabalho para o mundo se intensificou. Na noite da exposição, o espaço estava repleto de rostos desconhecidos e conhecidos, mas, principalmente, de incertezas. Olhei para minha obra, uma tela que havia pintado em um momento de vulnerabilidade, e percebi que era ali que eu poderia me encontrar. O tema era sobre a luta interna, representando a conexão entre a luz e a escuridão. Era tudo o que eu sentia, e, de repente, o medo deu lugar a um senso de propósito. Eu precisava estar ali, não apenas para mostrar o que havia criado, mas para afirmar minha presença no mundo da arte. Quando as pessoas começaram a se aproximar da minha obra, o medo foi se dissipando. Os comentários que recebia eram sinceros e calorosos. A conexão que eu buscava com o público estava se formando, e eu percebi que havia um espaço para mim na narrativa da arte. Clara estava ao meu lado, e quando nossos olhares se cruzaram, um sorriso cúmplice passou entre nós. Naquele momento percebi que não precisava competir com ela. Estávamos juntas, cada uma à sua maneira, e isso era suficiente. A exposição se desenrolou, e eu não apenas compartilhei meu trabalho, mas também minha história. As conversas fluíam, e cada interação me fortalecia. Eu estava ali, não como uma sombra, mas como uma artista. O que antes parecia um campo de batalha se transformou em um espaço de acolhimento e empoderamento. Clara se aproximou de mim após um tempo e, com um brilho nos olhos, disse que estava orgulhosa de mim. As palavras dela foram um bálsamo, e eu finalmente percebi que nossa amizade era um pilar, não uma barreira. Naquele dia, não só expus minha arte, mas também expus minha verdade. As inseguranças não desapareceram completamente. Elas ainda existiam, mas agora estavam sob controle. Eu havia enfrentado o que mais temia, e, ao fazer isso, redescobri a força que sempre esteve dentro de mim. A partir daquela noite, o desejo de me afirmar como artista se tornou uma prioridade. As lições que aprendi ao longo dessa jornada se tornaram parte de mim, moldando não apenas minha relação com a arte, mas também com a vida. Saí da galeria com um novo entendimento. A verdadeira luta não era contra os outros, mas contra as limitações que impus a mim mesma. Eu havia encontrado minha voz e estava pronta para deixá-la ecoar, não apenas na arte, mas em todos os aspectos da minha vida. A jornada estava apenas começando, e eu estava decidida a abraçá-la com todas as suas complexidades e belezas. Após a exposição, minha vida começou a tomar novos rumos. O reconhecimento que recebi foi um sopro de ar fresco, e as portas que antes pareciam trancadas começaram a se abrir. Artistas e críticos se aproximaram de mim, interessados em conhecer mais sobre minha obra e minha trajetória. A sensação de pertencimento que eu tanto almejava finalmente se materializou, e as inseguranças que antes me paralisavam agora eram apenas ecos distantes de uma batalha já vencida. Clara tornou-se minha parceira não apenas nas exposições, mas em projetos colaborativos. Juntas, decidimos criar workshops para jovens artistas, um espaço onde poderíamos compartilhar nossas experiências e encorajar outros a se expressarem sem medo. O que antes era um fardo solitário agora se transformou em uma rede de apoio e solidariedade. A amizade que cultivamos se fortaleceu, e a vulnerabilidade que uma vez me impediu de brilhar agora era uma ponte que conectava a todos nós. Refletindo sobre minha jornada, percebi que cada passo, cada hesitação e cada lágrima valiam a pena. A luta interna que enfrentei não foi apenas sobre a arte, mas sobre a aceitação de quem eu sou. As vozes que me diziam que eu não era boa o suficiente foram silenciadas pelo poder da minha própria voz e da minha história. Eu não apenas me expus como artista, mas como uma mulher que se recusa a ser definida por suas inseguranças. As lições que aprendi ao longo desse caminho se tornaram pilares da minha vida.
Eu aprendi a abraçar a imperfeição, a celebrar as pequenas vitórias e a encontrar beleza na vulnerabilidade. Essa jornada não foi só sobre mim. Ela reverberou na vida de outras mulheres que se sentiram inspiradas por minha transformação. A arte, para mim, tornou-se um veículo de mudança, não apenas pessoal, mas social. Naquele dia em que expus minha obra, percebi que não só conquistei meu espaço no mundo da arte, mas também inspirei uma mudança em minha comunidade. As conversas que surgiram a partir daquela noite geraram uma onda de solidariedade e empoderamento. Eu havia encontrado minha voz e agora ela ecoava, criando um espaço para que outras também se fizessem ouvir. A vitória que eu não esperava, mas sempre desejei, foi essa. Não apenas superar o medo, mas transformar minha luta em uma força que impacta outros. Saí da galeria não apenas como uma artista, mas como uma mulher empoderada, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida me apresentasse. E, enquanto caminhava para casa, o peso das dúvidas que um dia carreguei se dissipou, dando lugar a um sentimento de leveza e propósito. A jornada estava apenas começando, e eu estava mais do que preparada para abraçá-la. Você viu como a superação pode transformar vidas, mesmo em situações desafiadoras como a minha. Agora, quero ouvir de você. Como essa jornada tocou seu coração? Você já enfrentou algo semelhante? Deixe seu comentário abaixo e vamos compartilhar histórias que podem inspirar outros. E se você gostou dessa mensagem e acredita que pode fazer a diferença na vida de alguém, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem precisa ouvir isso hoje. Finalmente, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando mais histórias como essa. Sua participação é o que torna este espaço tão especial.